Olá, Dani Rocha. Hoje eu vou contar um pouquinho para vocês sobre como que foi a minha história com a consultoria ambiental e como que eu atingi habilidades que estão incluídas naquela questão dos 3 P's, que é perfil, preparo e persistência. Lembra? Tem um vídeo que eu fiz, coloquei aqui para vocês sobre os 3 P's. Então, dentro do perfil, existem habilidades que se desenvolvem para a melhoria do perfil. Então, assim, vou contar um pouquinho como foi o meu início, ainda lá na graduação. Quando eu iniciei a graduação, eu era muito tímida. Então, para apresentar trabalhos em aula, tinha bastante vergonha. Mas eu também sempre fui de vencer desafios e ir atrás de melhorias. Então, eu estava lá na minha faculdade, andando por lá, fazendo disciplinas, e às vezes tinha centros, né? Às vezes era no centro 2, no centro 3, as aulas. E teve um dia que eu estava fazendo alguma disciplina no centro 3, que é o centro de comunicação. E lá tinha alguns cartazes sobre teatro. E eu achei bem interessante, teatro. Me disseram que fazer teatro melhora bastante essa questão da timidez, de desenvoltura e tal. Então eu fui lá e me inscrevi. E na primeira aula lá, que foi inaugural, o professor disse que tínhamos que fazer um monólogo para apresentar, porque deu muita gente querendo se inscrever. E era um curso de teatro gratuito, daquele centro ali, daquele professor. E aí muita gente se inscreveu, ele não tinha vaga para todo mundo, e então ele propôs que cada um fizesse um monólogo, que se apresentaria na próxima aula para ele, e ele iria então escolher para preencher as vagas que estavam abertas. E então, meu Deus, né, fazer um monólogo, meu Deus, né, entrar, subir no palco sozinha, né, e falar para todo aquele pessoal que vai estar me olhando. Mas enfim, eu treinei muito em casa. Treinei, fiz um roteirinho ali, algo curto, né? De 5, 10 minutinhos. E treinei. E chamei o meu irmão também na época para ele me ajudar, para ele me assistir. Me apresentei em casa para a família, algumas pessoas, para ir perdendo um pouco da vergonha. E tudo isso não era fácil para mim, gente. Eu só usei técnicas, digamos, alternativas que eu tinha em mãos para melhorar o que eu precisava melhorar, para depois lá naquele monte de gente que era desconhecida, para eu poder fazer da melhor maneira possível. Então foi assim, fiz um monólogo e fui escolhida. Então eu fiquei lá por uns vários anos, eu não lembro certo quanto tempo, mais de 2 anos fazendo o tal do teatro. Depois mudou a sede, acho até que mais de 2 anos. Então eu melhorei, acredito que eu tenha melhorado bastante essa questão, né? Ainda hoje em dia eu sou um pouco tímida para algumas coisas, até para gravar vídeos aqui, para colocar esses vídeos na internet e tal. Mas é isso que eu acredito, os desafios, eles vêm pra gente melhorar. Então sempre na busca da melhoria. E eu tenho sempre muitas coisas para melhorar na minha personalidade também, nas minhas habilidades. Então a gente tá melhorando sempre. Mas buscar a melhoria é que é o negócio. Então, sobre os 3 P's. Perfil, preparo e persistência. Então, esse é um exemplo de um trabalho com o meu perfil, né? De melhoria desse meu perfil. Sobre preparo. Então, durante a faculdade ainda, eu coloquei na minha cabeça que eu ia entrar na faculdade e que eu ia atrás de estágio instantaneamente. E aí, assim, o que eu fiz? Eu não quis trabalhar em outras coisas para poder me manter, tá? Então, assim, quando eu entrei na faculdade, eu tinha uma loja de venda de 199 e tinha uma outra loja com a minha irmã de decoração de festas. Então, a gente administrava essas 2 lojas, assim, da família. Era nós 2. E eu sabia que não era isso que eu queria pra mim. Mas, naquele momento, era o que eu tinha para fazer. E quando eu comecei a faculdade, então, eu pensei, não, eu não posso ficar com o meu tempo aqui na loja,
porque eu não vou conseguir aprender mais do que eu preciso aprender mais. Então eu pensei, vou atrás de estágio. E resolvi vender Natura. Eu já vendia Avon, quando ainda lá na época do ensino médio. Então eu sempre tive essa coisa de querer buscar coisas que pudessem me ajudar com os meus objetivos, né? Então eu sempre quis ser independente, não depender dos meus pais, poder ter o meu dinheiro para comprar as minhas coisas, ir aonde eu quero. E então eu sempre tive isso, né? Sempre essa vontade. Então eu já vendia Avon lá no ensino médio. E aí, quando eu entrei na faculdade, eu já estava também vendendo Natura. Eu entrei na faculdade, eu ainda estava na loja com a minha irmã. E a gente decidiu, então, vender a loja. E aí nós vendemos tudo. E eu segui, então, com as minhas vendas da Natura. E comecei a estudar a biologia. E na Natura, pessoal, também, o que eu fiz? Eu comecei a ver de que maneira que eu consigo vender mais coisas, né? E aí eu também fiz de tipo, comprar produtos, ter a pronta entrega. Aí daqui a pouco eu já conversei com umas amigas que queriam vender e elas vendiam pra mim, eu dava um percentual, mas então eu também ganhava um pouco, né? Um percentual vinha pra mim. E vendia lá na faculdade, eu vendia pra professor, vendia na aula, vendia em tudo que é lugar. E estava sempre em busca, então, do tal do estágio. Já no primeiro semestre, eu comecei a incomodar um professor meu, que era de uma disciplina... não lembro o nome agora. Mas ele tinha um laboratório de ictiologia, que é peixes. Ele tinha lá... Ele coordenava, administrava a questão da coleção dos peixes, de identificação dos peixes... E aí ele tinha projeto com outros professores, que era do peixe dourado e tal. E aí eu soube disso e fiquei interessadíssima. Vi que tinha uma galera já trabalhando lá, ganhando bolsa e tal. Então, né, dá pra fazer isso. E aí eu comecei a falar então com o meu professor. Eu disse, eu tenho, né, no finalzinho da aula, tá? Finalzinho da aula, o pessoal ia embora e eu ficava ali esperando pra poder falar com ele. E aí eu conversava, e aí, como é que é lá o teu laboratório? Tá, não tem uma vaga, né? E aí, naquele momento, ele disse, Dani, não tem vaga agora, eu tô já com um estagiário lá e eu não tenho. Aí eu disse, tá, mas eu não preciso de bolsa agora, eu trabalho voluntário, né? Existe lá o tal do estágio voluntário e eu posso trabalhar voluntariamente. E aí ele disse, tá, vamos ver, porque eu não sei se tem espaço, vou pensar. E aí toda a aula, gente... Esse lance, assim, de persistência, entendeu? Eu queria o tal do estágio. E, claro, era um professor bem legal, mas ele tava resistente também pra me fornecer a vaga. E até porque acho que ele não sabia como que ele ia conseguir me encaixar lá. E aí eu fui persistente, sempre falando com ele, né, e o estágio, aí viu alguma coisa e tal. Até que, então, ele resolveu... eu era muito estudiosa na matéria dele. Então eu estudava, quando ele fazia perguntas na aula eu respondia, eu já tinha pesquisado algumas coisas, então eu sabia responder alguma coisa, pra me destacar na disciplina e pra conseguir esse tal do estágio. Bom, enfim, aí teve um dia que ele falou, Dani, eu consegui lá, pode começar então, né, tal dia vem aí que a fulana lá, que a estagiária vai te mostrar, eu vou te mostrar também. E beleza. Comecei, então, a fazer o estágio lá voluntário. Pra mim, eu vejo isso como uma grande oportunidade, mesmo que fosse voluntário. Eu tava naquele meio, entendeu? Eu acessava aquele corredor dos laboratórios todos ali, então eu tinha acesso a todo aquele pessoal, a professores. E aí isso já começou a me destacar um pouquinho em meio a todo mundo, certo? E vendia, então, a minha Natura, né, para conseguir pagar a minha faculdade, pagar os meus custos, era bem difícil, né, pagar lanche, almoço, transporte, era puxado. Aí eu fui atrás do FIES, que é aquele financiamento estudantil, porque tava difícil, eu não tava conseguindo fazer muitas cadeiras, eu comecei fazendo 2 cadeiras, 2 disciplinas, e eu queria andar com o curso, né? Então eu fui atrás do financiamento, acho que da primeira vez eu não consegui, aí na segunda eu consegui. E aí eu consegui 70% de financiamento do curso, aí eu comecei a fazer 7, 8 cadeiras.
Aí o que eu fazia, gente? Eu passava os meus dias dentro daquela faculdade. Eu ia, tipo, tinha disciplina de manhã, de tarde eu ia pro laboratório, depois tinha disciplina de novo de noitinha, no tempo livre eu ia pra biblioteca, fazer trabalho, pesquisar, enfim. Às vezes também, claro, comer um cachorro quente lá na frente da faculdade com o pessoal, né? Essa parte social também. Enfim, mas eu sempre fui muito focada mesmo. Aí o que aconteceu? Não consegui a tal da bolsa nesse estágio aí. Mas, como eu já estava ali pelos laboratórios, no outro corredor tinha o laboratório da botânica. E eu comecei a achar bem interessante a questão da botânica, vi o pessoal saindo com aqueles materiais, assim, com as plantas e tal. Essicatas, o nome. Que se coloca a plantinha ali, né, ela fica numa prensa, quando ela foi recém-colhida, vai numa prensa, ela fica lá, ela vai secar bem certinho ali, para depois poder se estudar essa planta, ver as características dela, para o pessoal poder descrever, ver a espécie. Então, fazia parte de vários trabalhos lá. Essas questões ali com as essicatas, laboratórios, tinha laboratório com lupa e tal. E aí eu descobri que um outro professor meu, da área da botânica, isso eu acho que já era então no segundo semestre, que ele pagava para alguns alunos para desenhar essas plantas para a tese de doutorado dele. E aí, bom, eu sabia desenhar mais ou menos. Sabia, assim, quando era criança eu já desenhava um pouquinho, e depois eu ficava fazendo umas cópias e tal. Eu pensei, acho que eu consigo desenhar esse negócio aí. E eu olhei, era bonitão, assim, os trabalhos das gurias. Era bonitão. Todo detalhadinho, né? Era feito a caneta nanquim no papel vegetal. E aí eu fui lá e conversei com o professor. Eu sei fazer esse negócio aí dos desenhos. E aí eu queria fazer um estágio na botânica também. Queria, né, se eu puder ajudar, pode ser voluntário também e tal. Eu tô querendo sair ali de onde eu tô, porque eu quero aprender outras coisas. E esse professor disse, tá, eu tenho um trabalho aí pra fazer a montagem das essicatas, né? A gente sempre precisa, então tu pode ajudar as gurias ali do laboratório. E aí eu comecei, então, e aí ele me disse, então se tu quer tentar o desenho, eu vou te passar essa planta aqui, essas fotos, e aí vamos ver, faz e me mostra que eu vou ver se rola. E beleza, né? Fiquei felicíssima, trouxe pra casa a planta, as fotos, e aí eu comecei a me dedicar. Eu comprei o material que precisava, as canetas, as gurias me passaram as informações, a borrachinha tal, não sei o que pra esfumar, isso e aquilo. Comprei tudo, as folhas. E fiz, gente. Não foi assim direto, né? Não sou a pessoa que sabia fazer aquele desenho ali. Mas eu comecei a trabalhar naquilo, num traço, né, de fazer. E aí eu fiz, botava fora, fazia, botava fora. Até que eu achei que ficou legal e mostrei pra ele. Aí ele disse, legal, gostei, dá pra ser. Na época, ele pagava 50 reais por desenho. E aí eu comecei a fazer, então, esses desenhos. Então, eu tinha a Natura, continuava vendendo. Tinha o meu estágio voluntário no laboratório de botânica, onde eu montava essas essicatas das plantas. E já, claro, trocava toda aquela experiência com o pessoal que tava ali, pessoal que tava perto de se formar. Então, sabe, tu tá no meio daquilo, te gera muitas oportunidades. Então é isso que eu digo, não é sempre que tenha que ter o dinheiro, sabe? Não vou trabalhar lá. Muita gente pensa isso, né? Mas eu vou trabalhar lá e não ganho nada. Como assim? Trabalho voluntário? Mas, gente, esse é o período, né? Esse é o período. E, claro, muita gente tá me assistindo aqui, ou tá daqui a pouco já perto de se formar, ou já se formou, né? Mas pode ter pessoas aí também que tá ainda nessa etapa e que pode vir a buscar isso. Ou até num próximo curso, numa especialização que vocês vão vir a fazer depois, sempre dá pra fazer isso, tá? Que é o tal do networking também, né? Que isso facilita tudo. Então, enfim, eu tava lá, então tava vendendo Natura e tava agora ganhando com os meus desenhos e aprendendo e trocando experiências com o pessoal do laboratório de botânica. Aí foi, né? Eu fiquei lá um tempo, né? Eu ficava assim, em torno de... Não lembro exatamente, mas eu devo ter ficado mais de um ano nesse laboratório. Mas eu queria ainda a tal da bolsa de iniciação científica que falavam do CNPq ou da CAPES. E aí eu via o pessoal
que eram bolsista, que apresentavam nos seminários, nos congressos que tinha. Enfim. Aí fiquei sabendo, então, que tinha o laboratório de planárias. Aí era num outro prédio. E o pessoal disse, lá tem muita bolsa. O pessoal tá sempre conseguindo, é a professora tal. E, ok. Então eu comecei a investigar isso e ver como é que eu poderia me encaixar. E aí, então, eu saí da botânica, fui para o laboratório de planárias, também voluntário. E nesse, então, depois de uns meses, eu consegui uma bolsa. Então agora eu já tinha a bolsa de iniciação científica. E aí trabalhava no laboratório. E aí é isso, assim, eu tava sempre dentro da universidade, né? Se não era na sala de aula, era na biblioteca ou era no laboratório. E tava sempre assim. E eu ainda continuava com a questão do teatro. Então nos finais de semana eu ensaiava no teatro. E isso me ajudava nessa habilidade do meu perfil, né? Então, aí perfil e preparo, né? Durante a graduação, então eu já estava me preparando. Então o pessoal fala muito, né? Não, mas eu não tenho tempo, como é que eu vou fazer? Não, porque, não dá. Tá, tudo bem. Na época, eu morava na casa dos meus pais, então eu não tinha gasto com moradia, né? Nem com luz e água, então eles me davam isso, né? Moradia, luz, água. Mas com o restante, eu tinha que me virar, eles não me ajudavam nisso. Então eu me virava, né, com a alimentação, com o transporte, com o pagamento da faculdade, que agora eu já tinha o financiamento, então era mais tranquilo, né, de conseguir isso tudo. Então essa questão de tempo, gente, a gente, né, é administrar o tempo. E aí ter bem claro qual que é o teu objetivo, né? Se tu quer realmente destacar, se tu quer realmente ter sucesso depois, tu tem que buscar isso. E isso se insere, então, depois na parte da consultoria. Aí lá, durante, então, essa questão da bolsa, aí eu já me apresentava, né, nos seminários, eu comecei a descrever uma espécie nova de planária. Então, no laboratório, a gente fazia lâminas de cortezinhos da planária. A gente ia para campo, ficava 5 dias lá, em vários parques. Então, eu conheço muito lugar do Rio Grande do Sul. E aí, isso tudo era os custos todos, né, de deslocamento, alojamento, alimentação, nesses dias que a gente ficava nesses locais. Um deles, que era muito legal, que a gente ficava 5 dias, é o parque onde tem a cascata horizontal, que é na divisa com o Uruguai, Salto do Yucumã, acho que é esse o nome, Salto do Yucumã. Lindíssimo lugar. Então lá tinha os alojamentos, tinha um pessoal que pesquisava a questão das onças também nos parques, né? E aí nós íamos então para as florestas para fazer coleta das planárias, que era para esses projetos então que tinha lá no laboratório. E aí a gente buscava as planárias, e aí eu escolhi uma, então, a professora me deu, né? Me deu uma onde eu estava fazendo a identificação, porque era uma nova espécie. Ela não tinha sido descrita ainda. Então eu fiz e trabalhei muito nisso, e apresentei o meu trabalho, né, sobre essa espécie nova. Mas enfim, gente, daí eu vi que esse negócio de laboratório não era, assim, exatamente o que eu queria. Eu tava mais afim do negócio, assim, da prática, sabe? Então, tipo, como é que é essa gestão ambiental? Aí eu vi um pessoal falando de consultoria já. Sempre nesses corredores, assim, dos laboratórios, do pessoal que tava mais perto de se formar, eu comecei a ouvir a falar sobre consultoria ambiental. Que dá pra fazer consultoria, trabalhar com consultoria, que o pessoal vende laudo de cobertura vegetal, que dá uma grana boa e tal. Eu comecei a pensar, meu Deus, né? Como é que faz esse negócio? Não sei, só sei que achei muito interessante. E aí eu comecei, então, a pesquisar sobre isso. Né? Tava meio assim, como é que era? Não, tava meio perdido, não sabia exatamente como é que era aquilo. E aí eu fui atrás, fui ver, fui falar e tal. E aí eu fui tendo essa vontade. E aí eu pensei, eu tenho que fazer estágio num órgão ambiental, é isso aí que eu quero. E aí tinha o órgão ambiental do meu município, e aí eu conheci algumas pessoas que trabalhavam lá, e até o filho de uma pessoa que trabalhava lá, e eu pegava o ônibus com ele. Quando eu ia pra faculdade, eu pegava o mesmo ônibus que ele, a gente se encontrava no ônibus. E ele era um conhecido meu que estudou comigo no ensino médio.
Então, é umas coincidências, assim, né? E a gente tem que aproveitar as coincidências, né? Então, quando aparecem as oportunidades, a gente tem que estar pronto pra pegar. Né? Às vezes o pessoal, não, mas não aparece nada pra mim e tal. Mas às vezes não vai cair do céu, então, olha só, eu não era super amiga dele. Mas eu conhecia ele, né? Foi meu colega lá, a gente se falou algumas vezes e tal. E eu sabia que o pai dele trabalhava lá. E aí eu comecei a falar com ele, será que não tem estágio lá onde teu pai trabalha, naquele órgão ambiental lá, queria fazer um estágio e tal. E comecei a falar com ele várias vezes, gente. Pegava o ônibus, tava eu lá, conversava um pouco com ele e batia na mesma tecla. E o pai dele, eu também conhecia um pouquinho, assim, então falei um pouco lá que eu tinha interesse se surgisse uma vaga, né? Fui lá no órgão ambiental dizer que eu tinha interesse. Então, assim, é o esforço, entende? O esforço. Eu quero isso, eu vou me esforçar. Não dá pra ter vergonha. Mesmo que tenha vergonha, vai com vergonha mesmo. Vai com medo mesmo, né? Tem que ir. Então eu ia, porque assim, as pessoas têm que saber o que a gente quer, né? As pessoas não vão adivinhar. As vagas não vão cair no colo. Então, tudo que eu consegui desses estágios de bolsa, se eu não tivesse me movimentado, se eu tivesse esperado alguém me oferecer, daqui a pouco alguém me oferece uma vaga de estágio, né? Mas não, gente, não é assim que acontece. Né? A gente tem que ir em busca do que a gente quer. E foi que um belo dia fui chamada pro tal do estágio lá no órgão ambiental. Parece que a outra menina que tava lá saiu, eles não sabiam quem pôr. E aí eles lembraram, a Daniela falou 1000 vezes que queria trabalhar aqui, então vamos chamar ela. E aí então eu tava ainda no meu estágio lá com as planárias e falei com a professora que eu teria então que deixar a bolsa, né, que eu iria sair porque surgiu um outro estágio. Então eu saí de lá, fui pro estágio no órgão ambiental e aí trabalhei lá por mais de 2 anos. E aprendi muita coisa lá, com certeza, muita coisa para consultoria ambiental que eu trabalho hoje em dia. Então, assim, eu sempre digo, naquela época, as informações não eram tão fáceis quanto é hoje. Então, que nem eu disse, eu ia pra biblioteca, não era ainda essa era da internet, né? Então eu ia pra biblioteca, eu buscava livros, os professores deixavam xerox pra gente fazer, né? Lá no xerox tinha uma pastinha dos capítulos de livros que a gente tinha que imprimir pra levar pra aula. Aí, lá nesse meio tempo, começou a surgir, então, o laboratório de informática, né, o uso da internet, mas assim, não era essa coisa, sabe? Os celulares eram muito mais simples, pelo menos o meu era bem simples. Enfim, hoje em dia, se tem muito mais facilidade, né? Se tem muito mais informação. Então, naquela época, poxa, trabalhar com consultoria ambiental, como que eu vou fazer? Como que é isso? Aonde que eu busco informação? Não era fácil, não era assim, tipo, sabe, eu botava lá e aparecia um monte de coisa, aparecia um monte de gente falando, não tinha isso. E outra coisa que eu acho legal é compartilhar o que a gente sabe. Realmente eu acho muito importante. Então, tem pessoas, tem até professores, que não querem passar a real, não querem ensinar como é que é bem na prática, né? Então, tem alguns que sim, que são muito legais, que eles te falam e te mostram coisas, e outros parece que não quer. Então, essa coisa que eu tô fazendo aqui com vocês, de estar passando informação, é muito importante. É um conhecimento que eu adquiri ao longo de todos esses anos, que eu ainda venho adquirindo, né? Porque a gente tá sempre evoluindo e construindo. E através dos desafios a gente vai tendo mais conhecimento. Então é sempre, né, um crescimento. Mas então até hoje, né, há mais de 10 anos que eu tô trabalhando na consultoria ambiental e já fazia então estágios dentro das áreas, né, diversas áreas eu fui me testando, porque isso é legal, testar. Tem algumas pessoas que daqui a pouco iam amar o lance do laboratório e se dedicar para fazer coisas em laboratório mesmo, né, e aí talvez ir para a área do mestrado, para dar aula, para ficar nessa questão da educação ali dentro da universidade. Mas eu vi que para mim não era isso que eu queria aquela coisa mais prática. E eu também queria ganhar dinheiro,
Então eu vi que com a consultoria ambiental era uma coisa que me faria feliz e ao mesmo tempo eu iria conseguir ganhar dinheiro. E aí então eu fui em busca de conseguir isso, de descobrir como que fazia. E aí quando eu saí então desse meu estágio lá no órgão ambiental, foi quando eu me formei. Eu me formei e saí do estágio. E aí eu já direto fui pra consultoria, né? Meti a cara e fui na consultoria. E essa história eu vou deixar para um outro momento, mas enfim, são 10 anos que eu tô na consultoria. Então, esse meu perfil, preparo e persistência, eu tô mostrando para vocês aqui. Como é que eu fiz e como eu sempre faço, né? Então, sempre me preparando, sempre estudando, buscando informações que estão aí na internet hoje em dia, com muito mais facilidade. Informações gratuitas que nós temos. E a persistência, então não desistir, porque sempre o início de cada coisa não é fácil. Mas com a persistência é possível. Então é isso, gente. Deixem aí nos comentários experiências de vocês, como é que foi, vocês já se formaram, querem trabalhar com a consultoria ambiental? Qual que é a dúvida com a consultoria? O que vocês querem saber? Como é que vocês vão iniciar e o que vocês querem saber de específico para que eu possa responder? Então deixem aí nos comentários, se inscrevam no canal do YouTube, me sigam nos perfis, os que vocês mais gostarem, Instagram, Facebook, LinkedIn, são alguns que eu então divulgo essas informações sobre consultoria ambiental. E compartilhem, falem para outras pessoas, para obterem acesso a essas informações, colegas, pessoas que vocês saibam que têm interesse nisso, que queiram ser consultores ambientais. Daqui a pouco vocês fazem parcerias aí também para trabalhar com a consultoria ambiental. E no que eu puder ajudar, estarei ajudando. Tá bem? Valeu! Até o próximo vídeo!